Boa tarde. Esse é um livro muito especial que eu gostei muito. Chama-se Contos de Muitos Povos, também da Tatiana Belink, uma escritora muito legal que trouxe várias histórias nas fábulas russas de Krylov, e aqui ela conta alguns contos de vários povos. Esse daqui ela chama de Conto Alemão, Kaniferstan. Ouvi essa história faz muito tempo, quando eu era pequena, ainda antes de chegar ao Brasil, vinda da Rússia aos 10 anos de idade. Quem a contou ou leu para mim foi meu pai, que era um grande contador de histórias. E aí vai esta velha história recontada conforme eu me lembro dela. Os alemães sempre foram grandes andarilhos e desde tempos remotos faziam longas viagens a pé ou pegando carona em carroças, de vez em quando, conforme a sorte de cada um, só para conhecer o mundo, mesmo sendo muito pobres. Saíam de mochila nas costas e cajado na mão, e para adquirir experiência de vida, aventuravam-se. Nem eles mesmos sabiam para onde e até onde. E foi assim que um belo dia Hans, um pobre obreiro alemão, foi parar em Amsterdã, importante cidade portuária da Holanda, muito distante da aldeia do nosso andarilho. Amsterdã deixou o pobre Hans embasbacado. A cidade era grande, opulenta e ruidosa. Casas e mais casas, uma infinidade de embarcações de todos os tipos e uma multidão de gente atarefada por toda parte. Boquiaberto, o nosso deslumbrado alemão reparou de repente numa casa de tamanho que ele não imaginara nem em sonho. Só de chaminés, aquele telhado tinha mais de 10. 3 andares, janelas faiscantes e um porão enorme, um espanto só. Então, com um tímido cumprimento, Hans dirigiu-se ao primeiro transeunte e lhe perguntou: de quem é esta casa, com tantas janelas, cheia de tulipas, narcisos e rosas? Mas, ao que parece, aquele transeunte estava muito apressado, ou sabia tanto alemão quanto Hans holandês, ou seja, nada. O fato é que ele respondeu apenas com uma única palavra: Kaniferstan. O simplório alemão concluiu que aquele era o nome do proprietário do importante casarão e pensou com os seus botões: deve ser um bocado rico este senhor Kaniferstan. E continuou o seu caminho pelas ruas da grande cidade. Pouco tempo depois, ele chegou ao porto e ficou tonto ao ver tantos mastros. Pareceu estar de frente a uma floresta. E logo o seu olhar se deteve em um enorme navio ancorado, recém-chegado da Índia, com toda uma multidão se aglomerando ao lado da majestosa embarcação que estava sendo descarregada. Eram verdadeiras montanhas de sacos, fardos, caixas e barris de mercadorias cheios de café, açúcar, pimenta, grãos, arroz, especiarias e muitas coisas mais. De queixo caído, nosso alemão olhava para tudo aquilo e ficou com vontade de saber a quem pertencia tamanha fartura. Então ele perguntou a um vigoroso marujo que carregava enorme fardo na cabeça:
como se chamava o senhor a quem o mar trouxera tantos tesouros de uma só vez. De senho franzido, o marujo respondeu de passagem: Caniferstan. E se foi com a sua carga. Outra vez exclamou Hans em voz alta: Ora, quem diria? Mas que nababo é esse Caniferstan? Já. Com tamanha fortuna, nem é tão difícil construir um casarão daquele tamanho e encher 100 janelas com vasos dourados de tantas tulipas, narcisos e rosas. E Hans prosseguiu o seu caminho pensativo. Assim, caminhando e pensando, ele foi tomado de grande tristeza ao matutar quanta gente rica havia no mundo, enquanto ele, Hans, era pobre como um rato de igreja. E como seria bom se ele, Hans, fosse igual àquele Caniferstan? E como seria a sua vida quando ele viu, de repente, um cortejo fúnebre passando na sua frente? O Hans viu uma parelha de cavalos cobertos por mantas negras, puxando uma bela carreta, com um rico esquife em passos vagarosos, como se soubessem que estavam levando o defunto no seu caixão para a sepultura, para todo sempre. Seguindo o féretro, a pé, marchavam lentamente parentes, amigos e conhecidos, em luto solene e silencioso. Ao longe, ouvia-se o sino da igreja dobrar solitário. Hans foi tomado de grande tristeza. Como alma boa e humilde que era, à vista desse melancólico espetáculo. Tirando o chapéu e murmurando uma prece, ele acompanhou com os olhos o silencioso cortejo. Depois, aproximando-se da última pessoa que seguia o esquife, um senhor que estava muito ocupado com um assunto importante, calcular quanto lucro ele auferia da venda da canela e da pimenta, Hans puxou-o timidamente pela manga e disse: Penso que o falecido era seu bom amigo, já que o vejo tão pensativo. Com todo respeito, posso perguntar quem era ele? Caniferstan, foi a lacônica e impaciente resposta. As lágrimas jorraram dos olhos do honrado alemão, que sentiu o coração oprimido e pesado, mas logo em seguida ele sentiu leve de novo. E com um suspiro nosso Hans disse: Pobre Caniferstan, de tamanha fartura e riqueza, o que lhe restou? Não será mesmo que a mim, mais cedo ou mais tarde, sobrará de toda a minha pobreza uma simples mortalha e um estreito caixão? Mergulhado nestes pensamentos, Hans se arrastou atrás dos enlutados, como se ele próprio fosse parente do morto. Hans entrou na igreja junto com os outros. Lá ele ouviu contrito o sermão em holandês, do qual não entendeu nada, mas escutou com profundo sentimento. E depois, quando o corpo de Caniferstan foi entregue à terra, Hans chorou copiosamente e, por fim, de coração aliviado e de alma lavada, deixou Amsterdã e seguiu a sua jornada de andarilho. Desde aquele dia, sempre que a tristeza o visitava, ele ficava deprimido ao ver a felicidade das pessoas ricas. Hans se consolava lembrando-se de Caniferstan, com a sua casa luxuosa, seu grande navio e sua estreita sepultura. Mas o que o bom Hans não sabia
e nunca ficou sabendo é que o nome, ou melhor dizendo, a palavra Kniferstan, na verdade, Ikkanjenifstan, que ele ouvira tantas vezes naquele dia em Amsterdã, significava em holandês: eu não estou compreendendo. Eu sou descendente de alemão, tá, gente?